1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Versículo 5. Respondeu ele: é de paz, fique em paz. Eu vim aqui para a gente adorar a Deus, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Essa mensagem tem como título: um coração para agradar a Deus. O que Deus está procurando não é um estereótipo de pessoas que agem de uma determinada maneira padronizada, mas Deus está procurando um coração que o sirva, porque tudo que nós fazemos, a fonte de tudo que nós realizamos é o nosso coração. E quando aqui se deu essa escolha aqui de Davi para ser ungido, o novo rei sobre Israel no lugar de Saul, o povo de Deus estava enfrentando uma grande opressão por um dos seus piores inimigos, que eram os filisteus. Os filisteus vinham contra Israel, estavam pelejando contra Israel, estavam ofendendo o Deus de Israel, estavam oprimindo o povo de Deus. E conforme a promessa de Deus, se nós lembrarmos o início dessa promessa em Abraão, Deus, ele promete que em Abraão reis surgiriam da descendência de Abraão. Essa é a promessa que Deus faz ao homem de Deus. E dele descendeu realmente um grande povo, a nação judaica, a nação de Israel. E por 400 anos esse povo esteve cativo, prisioneiro, escravizado no Egito. E no Egito, vendo o sofrimento do seu povo e o clamor que o povo levantava diante de Deus, suplicando por uma resposta, suplicando por socorro, a Bíblia fala em Êxodo que Deus, ele ouve a oração, o clamor do seu povo, chega até aos ouvidos de Deus. E Deus, ele levanta Moisés. E Moisés é o primeiro grande líder do povo de Deus. E Moisés lidera o povo a ser livre do cativeiro e a chegar até a Terra Santa, Canaã. Conhecemos que Moisés não entrou, ele viu de longe, mas não entrou. Após a morte de Josué, o povo se corrompe. O povo estava sem liderança. E Deus levanta juízes para julgar e para livrar, através da vida deles, Deus livrar o povo dos inimigos, para dar bênção e prosperidade para aquele povo. Deus levantava um líder de nome juiz. E o último juiz levantado por Deus é Samuel, porque o povo pede um rei, como as demais nações vizinhas de Israel tinham reis, um homem que era designado para reinar sobre todo o povo, sobre toda a nação. Antigamente, quem reinava sobre Israel era o próprio Deus, através de homens que ele mesmo estabelecia. Mas o reinado tinha algumas implicações. Deuteronômio 17:14 diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Então Deus já sabia o que iria acontecer, porque Deus, ele é. Aí continua dizendo: estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti.
e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata e ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Saul, ele começou maravilhosamente bem, mas o tempo foi passando. E o tempo provou que Saul, ele não tinha o coração firme para obedecer a Deus, ele não confiava em Deus. Nós temos que ter cuidado, meu amado, tomar cuidado, porque começar bem é uma coisa, só que nós devemos continuar bem e terminar bem. Muitas pessoas começam bem, mas no meio da caminhada, por causa das dificuldades, dos obstáculos, os espinhos no caminho, as pedras no caminho, elas sucumbem e caem e voltam atrás. Mas nós somos aqueles que permanecem e continuam caminhando apesar dos pesares, das dificuldades. Os filisteus estavam se armando contra Israel. E é ali que Davi aparece para toda a nação. Porque Davi, ele enfrenta aquele inimigo, aquele gigante, no poder da sua fé em Deus, no poder da sua confiança em Deus. Então o povo estava temendo, os exércitos de Israel estavam temendo dos filisteus. Precisava de alguém que tivesse coragem, precisasse de alguém que fosse e enfrentasse a batalha. Mas o seu rei estava com o seu coração movido de medo por causa da falta de confiança em Deus. E quando o rei não tem confiança, o exército também perde a sua confiança. É nos momentos críticos que a nossa fé é provada. São nos momentos críticos da nossa vida que é provado se nós confiamos em Deus ou se não confiamos em Deus. Porque quando tudo está muito bom, é muito fácil. Mas a nossa confiança vem quando nós não enxergamos nada, quando nós não temos resposta, quando tudo está escuro. É quando nós estamos sendo provados é que a nossa confiança em Deus deve ser mostrada e aprovada. Os israelitas estavam nesse conflito com os filisteus. E a marca registrada da vitória dos judeus sobre os povos inimigos que perseguiam eles, qual era a marca registrada da vitória dos judeus sobre os inimigos? Israel tinha um exército bem preparado? Não. Israel tinha o quê? Tinha Deus. Lembra de Jericó? Qual foi a tática para vencer Jericó? É marca registrada de Deus na vitória dos judeus, é sempre um milagre. Escute, na sua vida não é diferente. A marca registrada da tua vitória, meu amado, é um milagre. Não vai acontecer de maneira natural. É isso que faz Deus ser glorificado. É isso que fazia Deus ser o Deus dos judeus. O Deus dos milagres. O Deus da providência. Quantas outras maneiras tremendas de vencer a guerra, tática que Deus deu ao seu povo, e o povo vencia. Como que eles foram libertos do Egito? Moisés falava, Faraó endurecia o seu coração e nada acontecia. Mas quando Deus ele faz o milagre do mar se abrir, quando na última praga, a morte dos primogênitos, o exército egípcio e o próprio Faraó correndo atrás do povo de Israel, o mar está à frente, a perseguição vem logo atrás. O que fazer? Moisés pergunta, o que eu faço agora, Senhor? Por que você clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, estenda o teu cajado nas águas, toque as águas, eu vou ferir as águas vão se abrir, vocês vão passar, presta atenção, a pés enxutos. E o que aconteceu? O mar se abriu de um lado e de outro, umas paredes de água, onde elas não passavam de um lado nem para o outro, e o povo passou. E quando o inimigo perseguia,
a Israel que passava pelo meio do mar. O que aconteceu com eles? As águas vieram e os destruíram. Milagre. Sempre é um milagre. Deus vai te surpreender. Ele não vai fazer da maneira que você pensa, porque da maneira que você pensa é limitada, mas Ele fará da maneira sobrenatural de como Ele pensa, como Ele age, como Ele governa as coisas no sobrenatural. Então não fique imaginando as coisas que vão acontecer da maneira que você quer, elas vão superar a sua expectativa. Diga glória a Deus. Essa é a marca do povo de Deus, o milagre. Deus, Ele nos responde sempre com milagres. É isso que diz que Ele é Deus. E Saul? Saul não sabia esperar. Saul era um homem que, por não confiar em Deus, ele não sabia esperar. E Saul vai e sacrifica no lugar de Samuel. Ele não obedece, ele não espera, ele não confia. Meu irmão, você está aprendendo a esperar? O segredo do esperar é aprender a confiar. Saul não esperava. Saul queria as coisas na hora dele, no tempo dele, na vontade dele. O que aconteceu? Foi rejeitado por Deus. Então o povo tinha uma expectativa de Saul. O povo estava sofrendo uma opressão. E tende-se a colocar numa imagem de um homem, de um super-homem, o livramento de todos os problemas. E Saul era esse super-homem. Era um homem que exteriormente era bonito, a Bíblia diz, só que interiormente ele provou ser imaturo, não confiar em Deus, e ele estava colocando em risco toda uma nação. Porque quando um rei se corrompe, toda a nação vai atrás dele. Então Deus havia sido rejeitado pelos judeus. Os judeus quiseram outro rei. Vamos ver lá a primeira menção que a Bíblia fala, aqui uma das primeiras, sobre Saul. 1 Samuel capítulo 9, 9:2. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então o que aconteceu? Nós olhamos para a aparência. Nós olhamos para o exterior. Quando o povo olhava para Saul, eles falavam: olha, este tem jeito de rei. A nossa aparência, ela é apenas visível para o homem, então não tem muita importância para Deus. O próprio Samuel, ele julgou pela aparência. Lembra quando ele chega à casa de Jessé e ele vê Eliabe? E como era Eliabe? Vamos lá para a palavra de Deus. 1 Samuel 16, esse que nós estamos. Versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim, ó: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente, olha só a palavra dele, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Aí continua dizendo assim, ó: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? É o coração que agrada a Deus. E nós vivemos dias, meus amados, onde a aparência conta muito. Você vai fazer uma entrevista, o mais bonito ou a mais bonita vai vencer a concorrência. Porque nós estamos vivendo no tempo onde a aparência ela é importantíssima. Então, Deus, Ele está esperando de nós o coração, mas nós olhamos para o exterior. Então a aparência define vaga de emprego, a aparência suscita preconceito. Dependendo da aparência da pessoa, outras pessoas reagem com preconceito, reagem com desdém, com brincadeiras, com piadinhas. A aparência, meu irmão, ou pelo menos a busca desenfreada aí por uma boa aparência é cruel, a ponto de excluir pessoas. Então a aparência, ou o querer ter uma aparência bonita, leva pessoas até mesmo a cometerem suicídio, acabar com a sua própria vida. Quantas modelos em busca de um corpo para elas, para a moda, para o sistema, um corpo perfeito, elas deixam de comer, fazem sacrifícios,
tantas coisas buscando a aparência, mas Deus não vê nada disso. Deus, ele está olhando para o nosso coração, para o nosso interior. Amém, amado? Mas entre o parecer, o exterior, a aparência e ser, ou seja, né, entre a embalagem e o conteúdo, Deus ele fica com a possibilidade de conteúdo. Por que eu coloquei possibilidade de conteúdo? Porque é Ele que opera em nós, é Ele que transforma em nós conforme a nossa obediência, a possibilidade de nós termos um conteúdo que agrade ao nome dEle. Então o que Deus está preocupado, meu amado, não é com o parecer, mas é com o ser. Deus escolhe essa possibilidade do conteúdo. Nós, na grande maioria das vezes, nós preferimos as cores da embalagem. Nós não devemos ser assim, preocupados com o exterior, mas nós somos. É ou não é? Nós somos. Nós somos condicionados a estar preocupado com a aparência. Os outros irmãos de Davi, a qual Jessé passou por eles, e Deus foi dizendo que não era o ungido, não queria dizer que eles estavam sendo rejeitados, que ele não tinha qualidade nenhuma. Todos nós temos qualidades, todos nós temos habilidades, mas Deus não está interessado em nada disso. Deus está interessado no nosso coração, pronto a obedecer a sua voz. Com certeza aqueles jovens, aqueles filhos de Jessé tinham muitas qualidades. Creio eu que sim. Mas Deus estava procurando um coração sintonizado com o seu coração. Atos 13, 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O coração de Davi agradava a Deus, porque ele fazia toda a vontade de Deus. Isso é ser o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus deu esse testemunho. E para a sua obra, Deus precisa de pessoas que façam. Pessoas que ponham a mão no arado. Deus está procurando pessoas que obedeçam. Pessoas que permaneçam com Ele. E pessoas, meu amado, que saibam que Ele é o Deus delas. E Ele é o Deus do impossível. Hoje nunca houve, na época, no período da igreja, em todos os tempos, nunca houve tanto conhecimento teológico, tantos cursos, tanto conhecimento profundo da Bíblia. Nunca a Bíblia foi tão iluminada, revelada como está sendo agora. Em todos os lugares há pregações maravilhosas, sermões tremendos, onde o Espírito Santo tem usado pastores, pregadores para falar da palavra de Deus. Nunca houve tanta teoria. E pelo contrário também, no sentido oposto, nunca houve tanta falta de prática, de praticar aquilo que se aprende. E nós temos esse problema de aplicar a teoria que nós aprendemos. Nós conhecemos muito, só que nós fazemos pouco. Quem sabe os irmãos de Davi eram esses homens? Homens que tinham planos, projetos, sonhos, mas não saíam da casa do pai. Não saíam da casa de Jessé. Estavam ali quando Samuel foi. E onde estava Davi quando o profeta foi na casa do pai deles? Ele estava trabalhando. Ele estava fora. Ele estava cuidando de ovelhas. Nós não precisamos ser garoto propaganda de Deus. Deus não precisa disso. Deus não precisa de garoto propaganda de boa aparência, que tenha uma voz bonita, que seja bonito, que use terno italiano, que pregue maravilhosamente bem. Deus não precisa de garotos propaganda. Deus precisa de servos, de servas. Porque Deus ele não está interessado em aparência. E se um dia houve um homem em que nós pudéssemos olhar para ele e ver Deus, o nome dele é quem? Quem é? Um homem que andou nessa terra que quando nós olhávamos para ele, nós víamos a Deus. Jesus. Isaías capítulo 53, no versículo 2, a Bíblia diz que Jesus ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Amém, meu amado? Ele não era um garoto propaganda de Deus, não era bonito. Ele era rejeitado, ele era desprezado.
Então, um que foi visto por homens, e os homens, quando olhavam para ele, viam o próprio Deus. Esse era Jesus, que não tinha aparência, que não tinha formosura, que não havia beleza, a Bíblia fala, nele que nos agradasse. Deus gosta de usar as coisas loucas, as coisas que não têm aparência, as coisas que não são, as coisas rejeitadas. É por isso que eu e você hoje nós estamos aqui. Diga glória a Deus por isso. Olha só o que diz 1 Coríntios, vamos para lá. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 até o 29. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então Deus nos escolheu. Mas nós precisamos atuar, nós precisamos agir na prática e sair da teoria. O que nós mais valorizamos é aquilo que está dirigindo a nossa vida, o nosso coração. O nosso coração é que dirige as nossas ações. Tudo que nós fazemos primeiro passa pelo nosso coração, pelas nossas vontades, e são as nossas atitudes que diz se nós estamos agindo conforme a vontade de Deus, em obediência a Deus ou não. São as nossas atitudes. Será que nós estamos obedecendo a Deus ou nós estamos tendo atitudes mundanas, as mesmas que o mundo tem? O que nós valorizamos, ou seja, aquilo que nós damos mais importância, é onde está também o nosso coração. Não é isso que o Senhor Jesus diz? Lá em Lucas 12, versículo 31 até o 34, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Presta atenção agora. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É aquilo que nós mais valorizamos, que é o nosso alvo. Se você valoriza mais a Deus, o seu alvo é Deus. Se você valoriza mais as coisas deste mundo, o seu alvo são as coisas do mundo. Então, entrar no reino não é mudar de religião. Entrar no reino não é mudar de igreja. É mudar de coração. É receber um coração novo. É ter novas atitudes. É valorizar o que Deus valoriza. Tudo que tem valor para Deus tem valor para mim. Tudo que não tem valor para Deus, para mim também perde o valor. É mudança de coração. É mudança de entendimento, de raciocínio, de mente. A igreja está aqui entendendo? Diga amém. Para isso que a gente precisa se apropriar do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que faz a operação de transformar o nosso coração. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel 36, 26 e 27, dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Meu irmão, é tudo novo quando Deus chega a nós. É uma mudança de pensamento. Amém? É uma mudança de vida. Amado, se não houver essa mudança, não há cristianismo. Se não houver essa mudança, estamos nos enganando. Se não houver essa mudança, é em vão você vir para a igreja, ter religião, não vale de nada, não presta para nada. Tem que ter uma mudança, tem que ter um coração novo, tem que ter um espírito novo, diz a Bíblia. A Bíblia fala que o Espírito Santo tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Deus continua dizendo, porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Por que o Espírito Santo tem que estar dentro de nós para isso acontecer? O final do versículo 27 diz que o Espírito Santo nos faria que nós andássemos
nos estatutos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo faria com que nós guardássemos os juízos de Deus. E por último, diz que o Espírito faria que nós observássemos, ou seja, cumpríssemos. Pergunto para você responder para você mesmo. De tudo que você conhece sobre teologia, sobre cristianismo, sobre a igreja, você está andando no caminho dele? Você está obedecendo os estatutos dele? Você está permanecendo na palavra dele? Porque há uma distância muito grande entre nós parecermos e nós sermos. Deus não está procurando aparências. Deus está procurando pessoas que façam, que obedeçam, que venham a agir conforme a sua palavra. Todos nós sabemos que Jesus ele veio cumprir a lei. Não foi isso que ele diz? Eu não vim revogar. Você está acompanhando comigo? Eu não vim revogar a lei, Jesus disse. Eu vim cumprir a lei. Não foi isso que Jesus disse? Ele veio cumprir. Mas aqueles que tinham a aparência de serem cumpridores da lei passaram a perseguir Jesus. Se ele veio cumprir a lei, por que aqueles que também estavam querendo cumprir a lei estavam perseguindo ele? Porque Jesus veio demonstrar que ele só tinha uma aparência. Jesus veio demonstrar que os lábios deles falavam de Deus, mas o coração estava longe. Então as atitudes de Jesus traziam ira para o coração daqueles que só tinham aparência de querer obedecer a lei. Porque Jesus cumpria a lei. Jesus vivia a lei. Jesus ele não simplesmente falava da lei. E ele mais do que vivia a lei, ele era a própria lei de Deus. E aqueles que tinham a aparência de serem cumpridores da lei perseguiram. Porque o espírito de religiosidade persegue a verdadeira fé. Jesus veio abrir o caminho para que todos aqueles que crescem pudessem entrar e viver em santidade, viver para buscar a Deus. Jesus vivia a lei, porque Jesus era a própria lei. Diga glória a Deus por isso. A antiga aliança, o que dizia? Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Vamos para lá. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso era o que o Antigo Testamento dizia. Vamos ver o que dizia Jesus? Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tá certo até aí? Tá igual. De toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como que está em Deuteronômio? Força. Força e entendimento. Jesus veio falar que não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, conforme Zacarias capítulo 4, versículo 6. A lei, as coisas eram pela força, mas hoje o que nós fazemos é porque nós entendemos que a vontade de Deus é melhor para nós. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas não de toda a tua força. Porque nós temos o Espírito que esclarece o nosso entendimento para nós escolhermos o melhor. E o melhor é obedecer a palavra de Deus. Então preste atenção, a diferença entre força e entendimento, você percebeu? Você está sendo forçado a fazer a vontade de Deus, isso é religião. Isso mata. Isso acaba com a fé. Mas se você tem entendimento que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida, então por que não muda? Por que não é transformado? Por que só parece? Por que não é? Eu quero terminar relembrando aqui a palavra de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu me lembro daquele jovem rico que chegou para Jesus. Jesus, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou para ele, você conhece a lei, os mandamentos? Ele diz, conheço, e começou a citar todos eles. Alegre. Ele falou, ainda te falta uma coisa, Jesus disse a aquele moço. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. E o que ele fez, aquele jovem?
Obedeceu? Ele conhecia a lei. Desde menino ele falou: eu conheço a lei. E ele se alegrou na religiosidade. Mas Jesus veio para quebrar a religiosidade. Ele falou: olha, você sabe de tudo, mas você não está praticando nada, né? Então vamos ver se você me obedece. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai me seguir. Para ver se você realmente quer ser salvo, você vai me obedecer. Quantos de nós não somos jovens ricos aqui? Que sabemos, conhecemos, mas não praticamos. Eu me lembro daquela vez também da história do bom samaritano, lembra? O bom samaritano, Jesus conta uma parábola e Jesus pergunta no final: quem foi que agiu de misericórdia para com aquele homem? Aí a resposta foi: o bom samaritano, foi o samaritano. Então vai você e faz igual a ele. Quem é o próximo? Será que nós não sabemos quem é o próximo? Mas por que nós não ajudamos o próximo? Porque nós sabemos, mas nós não fazemos. Outra história real que aconteceu. Jesus com fome procurando figos. Lembra disso na figueira? E a figueira estava com folhas. E algo diferente acontece na figueira, não sei se os irmãos sabem, mas é que a figueira primeiro ela dá o fruto para depois dar a folha. Então quando Jesus acorda pela manhã e vê aquela figueira com folha, significa que ela já tinha fruto. Então Jesus vai até ela, procura e não tem fruto nenhum. Jesus amaldiçoa aquela árvore. E no outro dia pela manhã, Pedro, percebendo que aquela árvore estava seca até a raiz, ele diz: olha, tua palavra, Senhor, foi poderosa mesmo, porque a árvore secou. Porque aquela árvore tinha uma aparência de que já tinha fruto, mas não tinha. Era uma propaganda enganosa. Ela tinha aparência, mas ela não tinha fruto. Porque a folha é muito importante, mas é o fruto que alimenta. A folha faz propaganda, mas é o fruto que mata a fome. Aí fora tem um mundo com fome. E as pessoas entram dentro das igrejas para ver algo diferente. Fecha os teus olhos.